Há poucos instantes, estive no Ministério da Agricultura, ao lado de coordenadores de bancada do Nordeste do Brasil, com o deputado federal Júlio César, que é o coordenador geral das bancadas de todo o Nordeste, numa reunião com a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, quando na oportunidade entregamos um documento reivindicatório sobre o alongamento das dívidas dos produtores rurais, que nesse instante de dificuldade estão sofrendo as consequências de uma seca das mais cruéis e violentas desses últimos 100 anos, com o somatório dos problemas criados com a crise econômica, que gera desemprego, que gera dificuldades as mais diversas para o pequeno produtor rural. Aliás, para todos os produtores rurais que trabalham na nossa região. O documento traz à tona o debate sobre a situação dos débitos dos produtores rurais da região Nordeste, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. E é importante destacar que não devemos fechar os olhos para os verdadeiros problemas da região, onde a seca é o nosso maior problema, cuja história relata fatos que vêm desde o século XVI, e suas duras consequências acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador, através da migração desenfreada, epidemias, fome, sede, miséria, desemprego. Senhor presidente, ao longo desses últimos 5 anos, apesar dos esforços despendidos pelo governo federal na tentativa de resolver o problema das dívidas dos agricultores, ainda não foi encontrada uma solução definitiva que pudéssemos dizer: o agricultor se livrou das dívidas e agora está em condições de tocar a sua atividade sem nenhum compromisso que possa preocupar a ele e a sua família. Várias leis foram aprovadas pelo Congresso Nacional com a opção por liquidação das dívidas com rebates que chegaram até 85% para dívidas pequenas. Mas, apesar disso, a negociação, quer dizer, a securitização das dívidas agrícolas, não alcançou nem 30% do estoque em mais de 2 anos de vigência da última lei. E a renegociação nas condições propostas também não ultrapassa a casa dos 5%, quer dizer, não houve adesão, dadas as regras bastante rígidas que foram apresentadas nas últimas propostas do governo federal e que aqui foram aprovadas. Por quê?
porque a realidade é esta. O povo da nossa região vive um quadro de descapitalização e perda da capacidade produtiva, desvalorização patrimonial e fuga de investidores. Como, senhor presidente, exigir de um agricultor tão pobre e sofrido para a liquidação de suas dívidas ao longo desses últimos anos, que não puderam produzir por problemas climáticos e, em muitos casos, perderam a sua capacidade produtiva, estão sem recursos e sem condições de imprimir qualquer esforço financeiro para a liquidação da dívida, mesmo que esse esforço requeira a venda do seu patrimônio, que quase não mais existe, desvalorizado e sem ter quem tenha interesse por propriedade na região. O patrimônio, sem dúvida alguma, não é um instrumento para resolver o endividamento do agricultor. E a seca justifica essa realidade, associada a outra ainda pior. Muitas dessas dívidas estão em execução fiscal e bancária. Banco do Nordeste, Banco do Brasil. E os leilões de pequenas propriedades continuam angustiando os produtores, reduzindo o interesse por compradores. Preferem aguardar os leilões para arrematar as propriedades por valores insignificantes, ainda menores. Senhor presidente, por falta de total incapacidade de pagamento, os devedores acabam majorando as suas dívidas com a incidência da chamada taxa Selic e de outros encargos que são acumulados e capitalizados ao capital ao longo dos anos. Com a perda da capacidade produtiva, morte de animais e perda da produção agrícola, é evidente que esses encargos foram se acumulando, alcançando valores que, pela pobreza reinante na região Nordeste, tem tornado essas dívidas impagáveis. Entre 2010, senhor presidente, e 2015, foram editadas nada menos do que 6 leis e 22 resoluções do Conselho Monetário Nacional, com o objetivo de prorrogar vencimentos de parcelas, conceder perdão de dívidas de valores até R$10 mil, conceder rebates que chegaram, como eu disse, a 85% para a liquidação de pequenas dívidas, criação de linhas de crédito criadas para a liquidação de dívidas, sem descontos, além de normas específicas para prorrogação das dívidas. E mesmo com todas essas ações, em plena vigência da Lei 13.001 de 2014 e da Resolução número 4.315 de 2014, a condição majorada das dívidas associada à condição atual dos devedores, agravada pelas secas que assolam a região, justifica a baixa adesão às medidas até então propostas. Nós editamos as leis e os produtores rurais, por incapacidade financeira, não aderem ao que está ali escrito na lei. Os mecanismos de negociação, de securitização, não são procurados simplesmente porque o produtor rural está falido, está sem condições de atender às exigências que aqui foram aprovadas e sancionadas
as leis que foram aqui aprovadas e sancionadas pela Presidência da República. Cabe acentuar que as condições apresentadas por essas medidas, né, e que trazem benefícios à liquidação da dívida, impõem diversas restrições, que inclui produtores por conta do tamanho da dívida, desconsiderando o seu porte e a sua capacidade. Quer dizer, a dívida é grande em relação ao tamanho da possibilidade de o agricultor responder a essas exigências, desconsiderando o seu porte e sua capacidade produtiva, e até mesmo a realidade regional. Quando essas medidas que foram aprovadas aqui excluem os municípios que não estão na área delimitadas como semiárido e aqueles que não decretaram estado de emergência, que exclui fontes de financiamento, como se a estiagem escolhesse incidir nas propriedades em sua atividade fosse financiada com recurso do FNE, e tantas outras restrições que se consolidaram como ineficientes e insuficientes para dar uma solução para esse problema. As medidas adotadas até então anunciadas são adotadas com base em fatores econômicos e não sociais, relativamente avaliados em função dos seus impactos nas contas do fundo ou do governo, sem levar em consideração a sua dimensão social e econômica para a região, que, se melhor avaliados, produziriam um retorno a cada benefício concedido, com a reintegração desses produtores à capacidade produtiva da região. Quantos e quantos produtores estão fora da atividade econômica, da produção de milho, de feijão e de tantos outros produtos típicos do Nordeste, porque não podem tomar mais dinheiro emprestado no banco, em face das restrições que lhes foram feitas pelo governo. Senhor presidente, em síntese, é isto que analisa o documento entregue hoje à ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Eu estou aqui no Senado desde o ano de 1995, 3 mandatos de senador consecutivos eleitos pelo povo de Sergipe. Sempre acompanhei com maior interesse essa questão do endividamento rural. Posso dizer que, ao longo desses anos, não houve uma proposta sequer que produzisse desafogo no campo. Falo do Nordeste, pelas exigências que foram efetuadas nas medidas provisórias, nos projetos de lei que aqui aprovamos, que redundaram numa adesão mínima dos produtores que poderiam ser beneficiados. Por isso, senhor presidente, nós esperamos que, muito embora estejamos vivendo uma crise avassaladora do ponto de vista econômico, o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, consigam equacionar definitivamente essa questão do endividamento. De vez que nada adianta a gente aqui aprovar uma lei e o produtor rural não poder pagar. Fica então uma negociação de mentira, de enganação. O agricultor pensando que vai ser beneficiado e o governo achando que vai receber o dinheiro, que vai receber a sua dívida. No final, nem o governo recebe aquilo que o produtor deve, nem o agricultor paga aquilo que deve ao governo. Por isso,
é que nós achamos que é preciso que o governo se conscientize dessa responsabilidade da apresentação de uma proposta que seja viável, digo melhor, uma proposta verdadeira, que dimensiona não só o problema econômico, como também o problema social reinante na nossa região, e onde se dê uma finalização a esse endividamento, a esse projeto que o governo alimenta ano a ano de endividamento do meio rural, que nunca é resolvido. Acho que a ministra, que é uma pessoa do ramo, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a ministra Cátia Abreu, estudando como vai estudar essa proposta, montando um grupo de trabalho como vai montar com a participação da bancada do Nordeste, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, nós possamos chegar a um fim deste drama que não é só nordestino, é um drama brasileiro, que definitivamente precisa encontrar uma solução. Agradeço, senhor presidente.